O neto trouxe a avó para uma consulta comigo. Esta é a segunda parte, a continuação da primeira, ou melhor, a segunda perna. Já me pediram há muito tempo, preparei esse conteúdo por bastante tempo, vai ser longo, então se acomodem, peguem um chá e uns biscoitos para assistir. Aquela perna, a direita que está com o remédio verde, nós já tratamos. Esse vídeo está no meu feed do canal do YouTube, é muito fácil me encontrar, meu nome é Aliona Lavrenteva, é só digitar isso na busca. Hoje o vídeo dele é sobre a segunda perna, a esquerda, e é assim que ela está. Mostro de lado de propósito para que vejam como os dedinhos se moveram e deformaram. E vamos dar uma olhada mais de perto no que temos aqui. Nós temos unhas muito grossas, uma delas, por exemplo, o segundo dedinho já está curvada para cima, parecendo um chifre. Aqui vemos uma pequena úlcera e agora será necessário fazer uma limpeza. No trabalho, como antes, uso o aparelho Dr. Alex, modelo São Paulo, sem que é acessível. Vou mostrar a imagem para vocês. Ele está disponível no site e em marketplaces. E como sempre, respondo à pergunta: esse aparelho dá conta do serviço na pedicure? Acho que nem precisa de resposta, porque se ele conseguiu lixar isso aqui, tenho certeza de que vai dar conta de qualquer calcanhar sem problema nenhum. Aqui mostro como isso parece de fora. Estávamos aqui sentadas, eu com 2 faux blancs e cheia de poeira, pois quase sempre precisava desligar o faux blanc em mim. A vovó estava com medo e não sabia de onde vinha o barulho. Ela estava muito desconfortável. A vovó tem 76 anos e uma longa história de vida. Aliás, estou mostrando aqui para vocês o aparelho, a história dela está na primeira parte. E hoje eu gostaria de dedicar o vídeo à limpeza. Eu sei que aqui tem pessoas que simplesmente adoram ver as limpezinhas, mas também sei que tem profissionais me assistindo. E hoje eu gostaria de dar ênfase a esse segundo dedo e dizer que quando a unha cresce e se deforma desse jeito, ou seja, isso não acontece em um mês e nem mesmo em um ano, ou seja, isso foi acontecendo por um tempo, provavelmente por muito tempo. Não é só a unha que se deforma, mas também ocorre uma deformação do leito ungueal. E o perigo aqui é que quando você lixa desse jeito, você não sabe o quanto o leito está deformado e para onde os capilares estão crescendo. Como podem ver, alterno entre a broca e o alicate. Esse chamado olhinho tem formato incomum. Com muito cuidado, tento chegar aos poucos sem cortar mais do que o necessário, porque durante toda a consulta eu não sabia e não tinha como saber quais seriam os resultados dos exames dessa vovó. Eu não sabia como estava o açúcar dela. Se eu a machucasse, talvez a ferida não cicatrizasse, o que é uma área de risco. Profissionais de pedicure e podólogas devem saber que alterações na pele são visíveis. Quem trabalha com pés diabéticos precisa entender que deve agir com muito cuidado e é melhor não limpar completamente do que limpar demais, porque um pequeno machucado pode causar muitos problemas depois. Aliás, no meu trabalho eu uso uma broca de metal duro do kit de brocas de metal duro da KMIS. Eles têm um kit com 5 brocas, tem o primeiro kit e o segundo, que é atualizado, e essas brocas vão do diâmetro pequeno ao grande. Elas são muito práticas para esse tipo de procedimento, porque aqui realmente é preciso lixar bastante. E eu já quase lixei toda essa unha. Olha, eu pego novamente o alicate, vou mostrar a ferramenta aqui na tela também. Esse é o alicate da Nippon Nippers. O formato da pegada é um pouco diferente, mas às vezes ficam confortáveis na mão. E eu fico com muito medo nesse momento, quando estou fazendo isso agora, de não conseguir alcançar direito e acabar pegando algo a mais sem querer. Aqui eu já troquei por outro alicate, fiquei pensando em qual ferramenta usar para conseguir alcançar sem machucar ela. E eu simplesmente não conseguia me adaptar. Porque na verdade não existem situações iguais e tudo sempre acontece de forma diferente. É impossível prever tudo. Acho que agora no vídeo já dá para ver bem que onde eu já limpei o leito dá para ver a pele rosada, onde teoricamente ela não deveria estar. É justamente essa deformação do leito de que eu estava falando e no final das contas tive que lixar quase até o fim com a broca de carboneto. E eu entendia que se eu continuasse mais um pouco já chegaria na cutícula. Eu também sabia que não poderíamos deixar assim. O pedido da vovó, ou melhor, do neto, era que ela pudesse andar tranquila, sem que as unhas atrapalhassem, colocar as meias sem dificuldade, entre outros. Por isso nós fizemos o melhor possível. Aqui, inclusive, é um momento emblemático. Eu disse que o exaustor estava desligado e agora ele está mesmo. E olhem quanta poeira tem por toda parte. Ela se espalha para todos os lados. Para ser sincera, nem sei quantas horas levei nessa pedicure. Acho que foram umas 4 horas, já que fiz um pé de cada vez.
Em um momento pensei, meu Deus, será que vou conseguir terminar e limpar tudo? Porque o volume de trabalho era muito, muito grande. Fazia tempo que eu não via tantos dedos com as unhas deformadas assim. Em certo momento perdi um pouco a fé em mim, mas como podem ver, no fim consegui lidar com esse dedinho. Vejam, ao pressionar com o alicate, percebemos que o leito da unha é bastante móvel, e isso já é em princípio perigoso. Em seguida, com a broca teve esse passo para a próxima unha, ela também está deformada, também está torcida, mas aqui a situação já está muito melhor, porque ela não está tão voltada para cima, ela cresce mais para o lado. Limpar esse tipo é bem mais fácil. Eu entendo no que vocês pensam agora. Provavelmente vocês acham que há infecção fúngica em todas as unhas. Sim, para ser sincera, está mesmo em todas. Provavelmente também há infecção fúngica nos pés, assaduras entre os dedos e outros problemas. Mas quando se trata de pessoas idosas assim, na verdade para mim isso não é tão importante. Quer dizer, no sentido de que, claro, podemos coletar uma amostra para análise, claro que podemos fazer tudo isso, mas é preciso entender que aqui o mais importante é fazer com que a pessoa tenha uma vida mais fácil. Agora, eu passo para o dedão, como eu mostrei, ele desviou bastante para o lado e tanto o dedo quanto a unha estão deformados. Como podem ver, estou trocando as brocas. Tudo isso na tentativa de encontrar uma que lixe mais, que tenha mais volume. Eu experimento vários tipos diferentes. Testei nela porque tinha algumas brocas de teste aqui e usei bastante nelas. Estou vendo o vídeo e pensando, meu Deus, quanta poeira de unha horrível. Infelizmente, precisei ficar totalmente dentro dele, pois, repito, era muito desconfortável para a vovó. E claro, eu sempre vou escolher o conforto da cliente, mesmo que seja uma modelo. Lembrando que eu trabalho de graça com as minhas modelos, porque eu faço conteúdo com elas. Isso geralmente demora mais do que um simples serviço. Também faz tempo que não atuo como profissional nem presto serviços, por isso não vejo motivo para cobrar. Porque muitas vezes passo com as minhas modelos 5, 6, às vezes 7 e até 8 horas. Eu entendo, agora alguém deve ter ficado chocada, mas para mim isso é importante. Analisar o caso com atenção, explicar, recomendar e coletar informações é fundamental. Aliás, eu queria mesmo destacar isso. E dizer que um grande problema da podologia e dos serviços em geral é que simplesmente não acontece uma consulta adequada. Porque é preciso explicar ao cliente até mesmo aquelas coisas que para você parecem mais do que óbvias. Eu gravo meus vídeos e publico aqui no YouTube já faz bastante tempo. E toda vez eu realmente digo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Mas sempre tento fazer isso de forma cuidadosa e clara. E também nossos clientes que não vivem de unhas não fazem ideia do que aconteceu com elas. Elas muitas vezes acham que é simplesmente uma maldição que caiu do céu sobre elas. E na verdade não há uma explicação lógica para isso. E o mais importante, na minha opinião, que uma profissional competente deve saber fazer, é transmitir essa informação para a sua cliente. E ser capaz de entender e reconhecer o nível de prontidão da sua cliente para realmente tomar alguma atitude. Às vezes explico algo e vejo que a pessoa não vai cuidar dos sapatos nem fazer as palmilhas. Bem, ele ou ela vai seguir praticando esportes e afins. E quando vejo uma vovó assim, eu entendo perfeitamente que ninguém vai fazer nenhum exame aqui, ninguém vai tratar esse fungo. O objetivo é simplesmente viver o tempo que essa vovozinha tem destinado. Para que ela, ao menos, não se incomode por não conseguir simplesmente usar as próprias pernas. Mais ou menos normal. Ela ainda vive em casa própria, cuida da horta e de suas coisas. E poder usar as pernas plenamente. Essa limpeza será suficiente por muito tempo. Mas eu disse para eles que seria bom se eles voltassem em alguns meses e de preferência com exames. Seria maravilhoso e ótimo porque se houver algum problema com o açúcar, pelo menos a dieta pode, tentar ser seguida. É verdade, muitos duvidam, mas uma dieta simples e alimentação adequada com açúcar alto trazem resultados. Isso é totalmente certo e verdade. Queria dizer sim. Observem seus parentes, observem suas avós e avós. Se de repente vocês perceberem algo parecido neles, ou se algo estiver começando com eles, eles vão se sentir muito bem e aliviados após o procedimento. Procurem um podólogo na sua cidade. Isso é muito fácil. Basta acessar um mecanismo de busca como Yandex ou Google. Se de repente alguma delas for proibida em algum lugar, fazemos uma observação dizendo que não pode falar assim, que é uma organização proibida e assim por diante. Se de repente você perceber algo parecido em algum dos seus parentes, observe, é melhor levar essa pessoa a um especialista.
Sim, é uma patologia, não é algo barato, mas é melhor não deixar chegar ao ponto do que vamos ver agora no vídeo. A vovó aqui não está sentindo dor, ela está mais assustada porque eu entendo que a perna dela está se contraindo e vocês estão vendo isso agora, mas na verdade está tudo bem com ela. Quando você usa um instrumento de metal na pele, a pessoa não entende o que está acontecendo. Claro, ela reage, o corpo dela reage, então está tudo bem. Ninguém se machucou durante esse procedimento. Agora vou mostrar como, com um alicate de corte reto, tentamos cuidadosamente remover aquela parte da lâmina ungueal que está enrolada, que entra um pouco na prega lateral. Mas isso não é surpreendente, porque o próprio dedo está virado e naturalmente há algumas dessas deformações ali. Mas também quero chamar a atenção de vocês para o segundo dedinho, que tem esse tom azul avermelhado. Eu não sou médica, não posso dizer a origem dessa condição, mas é algo que lembra um hematoma e provavelmente está relacionado ao fato de que os dedinhos estão muito próximos uns dos outros. Os chinelos, para quem viu no começo, eles também já estão deformados, porque o pezinho, claro, é mais largo do que o calçado dela. E é bem possível que isso seja resultado de alguma pressão justamente do dedo vizinho. Bom, claro, é preciso entender que a pessoa é idosa, a circulação sanguínea já não é a mesma, os processos metabólicos são diferentes e isso simplesmente precisa ser levado em consideração. Agora, aliás, peguei uma pinça de corte reto após a outra. Preste atenção que essa pinça tem dentinhos especiais por dentro. Esse instrumento é usado na prática patológica. É justamente naqueles momentos em que é preciso pegar alguma coisa, segurar um pedacinho, uma parte e garantir que ela não escorregue. E o mesmo vale para essa pinça. É uma ferramenta muito conveniente justamente nesses momentos em que é preciso segurar ou pegar alguma coisa. E, como vocês podem ver, agora consegui afastar cuidadosamente esse pedacinho da base que estava ali. Ele está bem amolecido. Tudo isso está úmido porque debaixo da lâmina ungueal nada secou naturalmente. Ou seja, quando a vovó lavava os pezinhos dela, a umidade ficava sempre acumulada ali. Agora seguro com a pinça em uma mão e corto com a outra. E a gente vê esse pedaço do leito que simplesmente ficou assim. Realmente, quando você lixa unhas assim, elas ficam um pouco amolecidas, um pouco úmidas, e à medida que vamos tratando essa unha, você provavelmente já percebeu que o próprio leito ungueal, assim como no outro pé, está úmido. Uma deformação acentuada, adquirida ao longo dos anos, não de uma vez. E nós vemos uma depressão, vemos marcas, vemos o contorno da lâmina ungueal, essa parte deformada que pressionava a pele. Isso tudo pode deixar marcas no dedinho. Não é comum, mas pode acontecer. De um estado lógico do leito ungueal, justamente naquelas situações em que a unha está deformada, o dedo está deformado, tudo isso pressiona e comprime, mais ou menos assim. Nossa tarefa aqui é limpar, raspar e remover o máximo possível de pele seca. O máximo possível, mas lembro que no início falei que não tenho os resultados dos exames. Por isso vamos tentar fazer tudo da forma menos traumática possível e por isso não vamos conseguir limpar 100% até o final. Porque eu entendia que com um movimento desajeitado eu poderia machucá-la em algum lugar e depois poderiam haver consequências. Aliás, eu tenho um vídeo onde mostrei o procedimento. Esse vídeo no canal do YouTube se chama Esse Caso Me Assustou. Vou colocar a imagem aqui, vocês podem clicar e assistir, porque a modelo que veio até mim naquele vídeo tem justamente diabetes mellitus. E alguns meses depois de eu ter feito o procedimento nela, eu soube que ela foi internada no hospital. E eu soube que ela se machucou o dedinho do pé e, infelizmente, no hospital, parte dele. Bem, resumindo, os médicos tiveram que remover porque já não tinha mais como recuperar. Ou seja, agora falta uma parte da falange. Infelizmente, isso também acontece. Então, vá lá e dê uma olhada. Quer dizer que também há boas notícias lá. Quando ela foi internada, fizeram todos os exames, explicaram sobre a dieta e garantiram que ela a seguisse corretamente, já que no hospital não deixam comer nada além do permitido. E os níveis de açúcar no sangue dela melhoraram muito. Esse é o verdadeiro exemplo de que realmente só a dieta já funciona. Sim, não totalmente, mas isso é muito importante. A dieta existe por um motivo. Essa foi a nossa pequena digressão agora. Lembro novamente que trabalho com o aparelho Dr. Alex São Paulo sem versão econômica. E estou mostrando a imagem. Eu tenho um código promocional para ele. E quem sou eu para não contar sobre o desconto no aparelho? Talvez alguém esteja procurando por ele agora. E como vocês podem ver, ele lida perfeitamente, com facilidade, até mesmo com unhas tão difíceis.
Bom, e a broca que estou usando agora é da empresa KMS, que é uma fábrica aqui em Kazan. É um conjunto de brocas de carboneto de tungstênio. Também vou deixar o link delas aqui para vocês. E se você trabalha com calosidades profundas, né, se faz limpezas complexas, enfim, se você trabalha com podologia, então essas brocas, claro, eu também recomendo fortemente que você tenha no seu arsenal. Elas têm uma durabilidade muito longa. Para ser sincera, eu tenho uns 4 desses conjuntos em uso no meu trabalho. E já faz alguns anos, para não mentir, talvez uns 2 anos ou até 3, e eu ainda tenho um novo. E eu quero dizer que essas fresas realmente duram muito, elas têm uma vida útil longa. Comprando uma vez, ela ficará com você para sempre. Agora, no terceiro dedo, preste atenção. Tinha um pequeno ponto vermelho ali, ou seja, acabou acontecendo um pequeno acidente enquanto eu trabalhava. Eu fiquei muito preocupada com esse dedinho. Mas eu usei o spray Podfarm, que se chama Septofoam. É um spray que tem propriedades adstringentes, ou seja, pequenos capilares. Essas situações, quando são bem pequenas assim, ele ajuda a acalmar. Mas agora, se vocês observarem esse dedinho, vão perceber que é um líquido vermelho. Eu espero que o YouTube não perceba o que estamos fazendo aqui e não nos bloqueie. Mas isso não é garantido, como dizem. No geral, vocês vão notar que o líquido vermelho não coagula do jeito que deveria. E isso pode indicar justamente que nessa situação realmente há problemas com o açúcar. Por isso, é preciso prestar atenção a essas coisas e sempre ter mais cuidado. Se você não se sente forte e confiante para fazer esse procedimento, é melhor encaminhar para outro especialista em quem você confia de verdade. Aliás, eu recomendo que todos não trabalhem sozinhos, mas sim em alguma comunidade, em alguma parceria, porque juntos somos muito mais fortes do que sozinhos. Por isso, vamos ser amigas. Isso eu quero dizer para todas as podólogas e profissionais, porque realmente quando interagimos, quando conversamos entre nós, tudo fica muito melhor. E não há nada de tão assustador nisso. Se você encaminhar a cliente e disser, Tamara, é melhor você procurar essa especialista, ela é mais competente nessa questão. Dessa forma, na minha opinião, você vai se mostrar uma profissional ainda melhor diante da cliente do que se você tentasse fazer algo sozinha. Agora eu passo para um tratamento mais suave. Eu peguei essa broca com uma faixa azul. É uma broca de pedicure em formato de gota, também chamada de cenourinha, chame como quiser. É uma broca bastante versátil. E tento dar um jeito, pelo menos limpar um pouco para que fique mais apresentável e mais limpo, mas o principal é fazer isso sem exageros. Mas a dificuldade que eu enfrento é uma umidade muito, muito forte nas lâminas das unhas e as brocas ficam entupidas o tempo todo. As brocas de diamante estragam rápido nessas situações, pois não são ideais para esse procedimento. Eu me ajudo com diferentes ferramentas. Aqui eu usei novamente as olhinhas, né? O que foi que eu usei? Em situações assim, qualquer recurso vale, o importante é o resultado. Que ao menos seja satisfatório, nem peço algo incrível. É claro que não dá para falar de beleza aqui, a questão é só o conforto mesmo. E se você trabalha com pessoas idosas, é muito bom quando os familiares que as trazem ficam com você durante o atendimento. Ou seja, esse é exatamente o caso em que eu, ao contrário, faço questão de deixar o acompanhante entrar na sala comigo. Por exemplo, quando estou com crianças pequenas ou adolescentes, eu posso pedir para a mãe sair, simplesmente porque a mãe pode ficar nervosa, criar tensão, se preocupar e assim por diante, o que pode deixar a criança ansiosa. Com pessoas idosas, prefiro que familiares estejam presentes no consultório. Porque durante o atendimento eu mostro algumas coisas, explico outras, faço alguns comentários e tento justamente explicar isso ao familiar acompanhante. Porque eu entendo que a vovó já não está pronta para absorver tudo e talvez, sei lá, lembrar de alguma coisa ou prestar tanta atenção. Por isso foi ótimo que o neto ficou com a gente o tempo todo, viu o que estávamos fazendo, entendeu que a vovó estava segura naquele momento e observou o nosso atendimento. Desculpe pela qualidade ruim do vídeo e pela edição torta, mas é que foi tão difícil e tão complicado juntar todo esse conteúdo. Então, enfim, fiquem com o que saiu. Eu sei que vocês pediram essa segunda parte e aqui está ela. Assim fica a nossa limpeza, este é o resultado final. No geral, eu acho que ele, não está tão ruim assim. Ficou muito melhor, a vovó se sentiu aliviada, então o objetivo foi alcançado.
Aqui o perfeccionismo realmente venceu? Sim, eu percebi que ainda tinha uma parte aqui, tipo uns restinhos amarelos, aí pensei que dava para tentar tirar com cuidado. Mas eu pensava, é preciso saber a hora de parar, porque as vovós são nossa beleza. A internet mesmo não serviu para nada, como dizem, porque nela tudo é completamente diferente. Havia pedidos, na verdade, para ser sincera, ela nem tinha pedidos. Quem tinha pedido era o neto dela. Ela simplesmente aceitava o que fazíamos. Estamos terminando o procedimento. Dei todas as recomendações, meias limpas e frescas, claro também. Conversei com o neto e expliquei que a higiene deve ser sempre seca e, claro, tudo deve estar limpo. E vou esperar por eles para a próxima limpeza daqui a uns 4 meses, mais ou menos. Ou então, quando ela voltar a sentir desconforto. Por hoje é só. Escreva sua opinião nos comentários.